rico ou morra tentando. Foi assim que eu perdi vários dos meus manos. Foram jovens, morreram antes dos 20 anos. Não ficaram ricos, mas morreram tentando. Tudo rápido, tudo a milhão. Todo mundo quer aviso que só pode a prestação. Eita, mundão que roda sem parar, faz a cabeça do meu povo girar. Enlouquecer, se perder pra nunca mais voltar. Corre rápido, senão vão te atropelar. Chega em primeiro lugar, senão vão te humilhar. Não vale nada quem chega em segundo lugar. Droga de filosofia patética. Pra se dar bem, se esquecem da ética. O passe não vai parar. Todos têm pressa, todos querem logo chegar. Todo mundo tá indo pra algum lugar. Só que muitos não sabem ao certo onde seu caminho vai dar. Bora! Atrasado, não tenho tempo pra perder. Hoje o dia passou e eu não fiz nada, pode crer. Final de semana, feriado, vamos agilizar. Toda hora na corrida, não tem tempo nem pra respirar. A gastrite me corrói, o estresse destrói. Mas o que mais dói é a consciência. Já não tenho mais paciência. Com os meus filhos sem ideia, com a patroa piorou. Chego em casa, já dormiram. Quando eu vou sair, ninguém ainda levantou. Melhor assim, pois se os encontra é confusão. Os pivete reclamando e a patroa no sermão. Me dizendo que eu não sou o homem com quem ela se casou. Os meninos sofrem porque o pai os abandonou. Pior de tudo é que ela tem razão no que ela diz. Tudo que eu queria era somente ser feliz, Senhor. Meu Deus, o que eu faço agora? Tô perdendo minha família e tô desesperado. Me desculpa se eu lembrei do Senhor só agora, é que eu ando muito ocupado. O tempo passa e não vai parar. Todos têm pressa, todos querem logo chegar. Todo mundo tá indo pra algum lugar. Só que muitos não sabem ao certo onde seu caminho vai dar. Eu tô indo, eu vou também. Quando eu caminho para Nova Jerusalém. Sem pressa nos pés, sem dúvida, sem estresse. O que eu quero mesmo é ficar relax. Bom dia. Hoje não tá frio, né? Nem um pouco. Mas tá bom. Estava falando semana passada, né, no batizado da Alice. Meu Deus, não gosto nem de lembrar. Por volta de 8 da manhã, uma friagem. Tadinha, ela tomando água aqui, né? Tá bem que a água estava quentinha. Graças a Deus aos nossos diáconos aí. Gente, esse mês a gente está conversando um pouquinho sobre essa temática, né, que envolve aí a agenda, a nossa vida, né, como o Ricardo disse na semana passada. Na verdade, quando a gente fala de vida, quase que necessariamente a gente fala da nossa agenda, né? A nossa comunidade é uma comunidade que tem essa característica de pessoas envolvidas em negócios, né? A grande maioria da nossa comunidade trabalhando e tudo mais. E eu percebo isso, porque quando a gente precisa marcar, né, alguma conversa com alguém, sempre, não, vamos, deixa eu olhar minha agenda e tal. Então essa coisa de agenda e vida é algo que está altamente relacionado, né, nos nossos dias, na nossa geração. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a agenda. E aí, hoje a gente vive um momento em que necessariamente a gente acaba tendo que aprender a lidar com a agenda, porque senão as coisas ficam pelo meio do caminho e tudo mais. E durante esse mês nós conversamos, iniciamos na semana passada com o Ricardo e conversaremos ao longo de todo esse mês a respeito dessa temática aí. A gente chega na metade de um ano onde as previsões não foram as melhores, né? Não sei se vocês se lembram de dezembro do ano passado, né? Mas quando enxergavam assim 2015, os economistas e gestores e tudo mais, enxergavam um ano de vacas magras, né? Um ano de dificuldade. Mas eu não sei se você já percebeu isso. Eu me lembro um dia que a gente estava numa reunião e o Rufo falou sobre isso. A gente já está na metade do ano, né? Desse ano tão temido, e realmente é um ano que tem sido difícil para algumas áreas, principalmente as áreas ligadas à economia e tudo mais. Eu pesquisei durante essa semana e realmente tem sido um ano mais difícil, né? Mas que está passando. E a questão é, como que a gente vai dar continuidade a esse ano? Chegamos à metade dele. Estamos aí mais 6 meses. Eu não sei como foi o seu primeiro semestre. Mas o que eu sei é que a gente tem um semestre pela frente ainda.
para a gente fechar esse tão temido 2015. E a gente sentiu que talvez seja o momento de pararmos um pouquinho e refazermos a gestão da nossa vida. E na semana passada, eu não sei vocês, mas eu fui tremendamente abençoado com a notícia de que eu posso gerir a minha vida com mais tranquilidade. Um tempo de correria, como o vídeo mostra ali pra gente, né? Aquela música agitada e tal, e ao mesmo tempo a lentidão da cena, que vai dando um nervoso na gente, mas num tempo de correria, receber a notícia de que eu posso gerir a minha vida, a minha agenda com mais tranquilidade, cara, abençoou o meu coração. Eu saí daqui com o coração mais leve, com algumas perspectivas. E foi interessante porque eu estava com alguns parentes aqui, meus pais, pais da Marinha, primos, né, pessoas que, alguns deles que não são cristãos, ou que não são convertidos, e ouviram a mensagem, e a gente ficou o domingo todo conversando sobre a mensagem da manhã. A maioria deles são empresários e tal, e pediram CD, perguntaram onde que vai passar em algum lugar na internet e tal, porque a gente vive um momento na nossa história, pensa aí nas pessoas que você trabalha e tal, em que se falar em tranquilidade é algo quase que surreal, quase que chama a gente de maluco. Mas nós não somos malucos. As Escrituras trazem para nós essa perspectiva. Jesus traz para nós a perspectiva de que é possível gerir a nossa vida com mais tranquilidade. É possível quando nós depositamos a nossa confiança no lugar certo, em Deus, quando nós decidimos investir a nossa vida naquilo que é absoluto, em coisas que são eternas. E quando nós vivemos com o nosso foco, o foco da nossa existência à luz da eternidade, como nós vimos na semana passada. Algo extremamente desafiador, mas que, se colocado em prática, certamente trará mais tranquilidade na gestão da nossa vida. Certamente. Certamente. Eu experimentei algumas coisas durante essa semana, que, como eu disse, são desafiadoras. Mexe com a questão de confiança, de será que é assim mesmo? Mas quando colocado em prática, Jesus abençoa, Jesus traz paz, traz tranquilidade. Mas, dando continuidade, não é só de tranquilidade que a nossa geração, ou a nossa agenda, a forma como nós lidamos com ela, está precisando. Não é só de tranquilidade. Eu recebi da Babi, há alguns meses atrás, essa reportagem que saiu em fevereiro deste ano na revista SA, e a matéria de capa da revista foi como dar conta de todas as suas tarefas. Como dar conta de todas as suas tarefas. Seria mais fácil se tivéssemos um monte de braços, né? Como o desenho ali. Às vezes falta mão, né? Precisava ter mais, assim como às vezes falta dia, falta horas no dia, às vezes a gente precisava ter mais braços para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E a matéria gira em torno disso. E é interessante que o primeiro parágrafo da matéria, né, o escritor diz assim, leia, ele desafia o leitor a fazer da seguinte forma a leitura: leia o texto todo de uma vez, sem interrupções. Não vale olhar mensagem no celular, nem espiar as redes sociais. Quando eu li isso, eu preciso então tirar meu celular de perto de mim, né, porque o tempo todo chega mensagem, o tempo todo apita alguma coisa, e aí eu comecei a perceber, antes de ler a matéria, eu comecei a perceber assim, é verdade, eu me envolvo com um monte de coisa ao mesmo tempo, e será que esse negócio funciona? Será que isso funciona? E aí o escritor ele vai desenrolando a matéria, apontando para essa questão de que não tem como, é utópico a ideia de ser multitarefas. E eu me lembro que uma vez eu participei de uma entrevista de emprego, quando eu trabalhava
na educação física, e eu me lembrei disso essa semana, que lá o gerente da academia me perguntou assim: Pedro, você se acha capaz de realizar, de ser multitarefas? E aí eu consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí eu vi que essa é uma pergunta que ela, na maioria das entrevistas de emprego, ela faz parte, mas que alguns estudiosos da área já têm brigado para que ela seja tirada. E aí o autor, ou o escritor dessa reportagem, mostra o porquê disso. Porque, de acordo com uma pesquisa feita numa universidade norte-americana, apenas 2,5% das pessoas da população mundial são capazes de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo de forma excelente. 2,5% da população mundial. Eu não faço parte dessa população. Deus queira que todos vocês façam, porque eu não faço parte disso. E aí o autor, ele então aborda a grande temática dessa matéria para algo que talvez nunca tenha sido tão necessário do que ser desenvolvido na vida, na gestão da nossa vida, como é importante nos dias de hoje, que é a assertividade. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, se você tem noção do que ela significa. Existe um pouco de confusão quanto ao conceito da assertividade, né? Algumas pessoas acham que a assertividade está ligada ao que é certo ou o que é errado, né? E não é isso, mas a maneira de expor e defender as nossas posições de forma segura, de forma objetiva, e aí sim, tem a ver sim com convicção então de que nós estamos no caminho certo. Então, ser alguém assertivo não é alguém que acerta o tempo todo, ok? Mas é alguém que tem convicção, que tem clareza, que tem objetividade. E aí, por conta desse conjunto, né, que fazem parte então de uma característica, por conta desse conjunto, na maioria das vezes são pessoas que acertam mais, ok? Mas eu queria trazer esse conceito para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, talvez alguns gestores, empresários conhecem esse senhor chamado Daniel Goleman. Ele é um psicólogo americano muito respeitado na área de capacitação e treinamento para gestores. E ele, certa vez, dando uma entrevista, ele disse algo muito interessante a respeito da assertividade. Olha só o que ele disse: no momento em que a tecnologia e o excesso de informação geram distrações a cada minuto, nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanta dificuldade em desenvolver a capacidade de concentração e assertividade como nos dias atuais. Olha só, um momento onde existe uma gama enorme de possibilidades, de distrações, né, de muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, e nós temos a oportunidade de participar disso tudo ao mesmo tempo. Esse senhor traz essa problemática. Ele diz: olha, nunca na história da humanidade, por conta disso tudo, foi tão difícil desenvolver nas pessoas concentração e assertividade como nos dias atuais. Eu quero trazer algumas características de pessoas com dificuldade nessa área. E aí, eu queria que você fizesse a leitura e tentasse enxergar isso na sua vida ou não. Deus queira que não. Eu, quando li isso, entrei em desespero. Mas olha só, algumas características. A insegurança está sempre atrapalhando as tomadas de decisões de pessoas que têm dificuldade na área da assertividade. São pessoas inseguras, que traz consigo, então, uma enorme dificuldade em tomar decisões. Travam na hora de tomar decisões. Eu tenho visto isso de forma bem específica na juventude dessa geração. A juventude dessa geração tem dificuldade enorme de tomar decisões. Às vezes, as possibilidades são muito reais, claras, só precisa da decisão, e aí tem dificuldade, esbarra, tudo leva
quase um filho para conseguir tomar uma decisão. São pessoas que têm dificuldade. Uma segunda característica, a preocupação demasiada é algo sempre presente. E tem toda uma lógica. Por ter dificuldade de ter convicção, de clareza em objetivos, com isso, a preocupação demasiada acaba fazendo parte do cotidiano. São pessoas que estão sempre sobrecarregadas. E com isso o desempenho é afetado. Pessoas com dificuldade na área da assertividade sempre estão sobrecarregadas. Uma quarta característica, a paciência está sempre no limite. Sempre está ali como um estupim, ao ponto de explodir. A paciência está sempre no limite. E uma última característica, dentre outras, o sentimento, isso aqui me preocupa muito. Olha só, o sentimento de dever cumprido é raro de ser experimentado. O sentimento de que, o Ricardo falou sobre isso semana passada, aquela coisa de chegar no final do dia e hoje deu, fiz o que eu tinha que ter feito, está tudo certo, ficaram coisas a fazer, mas amanhã eu vou dar continuidade e tal. Esse sentimento é raro de ser experimentado. E aí eu não vou entrar nesse mérito e nem desenvolver muito nessa área, mas por conta dessas dificuldades, a gente tem experimentado uma geração que tem vivenciado patologias emocionais profundas. E olha só, como está tudo ligado, tudo tem uma ligação com isso aqui. Então, eu não sei em você, mas quando eu olho para essa lista aqui, eu consigo me encaixar em algumas dessas características. E confesso que bate um certo desespero. Eu não sei como que é isso em você. Mas nessa manhã a gente tem uma ótima notícia de que, assim como no momento em que se falar de gerir a vida com tranquilidade, soa para a nossa geração como algo surreal, mas que a partir do Evangelho é algo real, possível. Se falar também em gerir a vida com mais assertividade, ou com assertividade, olhando para as Escrituras, olhando para como o Evangelho pode gerar isso em nós, também é algo possível. Independente da sua idade, independente de como você tem gerido a sua vida, sua agenda até aqui, independente de como eu tenho feito isso, o Evangelho traz nova possibilidade para então nós gerirmos a nossa vida com mais assertividade. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo. Eu não vou fazer a leitura na íntegra do texto, mas o texto se encontra no capítulo 1, versículos 29 ao 39 do Evangelho de Marcos. Essa é uma narrativa que nos apresenta pelo menos 4 maneiras de nós gerirmos a nossa vida com assertividade, olhando para a vida de Jesus, olhando para como Jesus geria a vida dele com assertividade. Marcos capítulo 1, do 29 ao 39. Esse é um texto que apresenta para nós um dia em que Jesus teve a sua agenda completamente tomada. Se você ler esses versículos, você vai ver que Jesus se envolveu durante esse dia com muitas frentes. Jesus ensinou, Jesus curou muitas pessoas, Jesus expulsou demônios, libertou pessoas, ao ponto das pessoas fazerem fila de tanta gente que tinha para ele operar, tocar, ensinar. Jesus estava no início do ministério dele. Então, os discípulos, qual ele já havia chamado, nesse momento, eles estavam apenas numa espécie de aprendizes ainda. Assim, eles estavam olhando para como Jesus fazia tudo aquilo. Jesus, ele precisava nesse momento acumular o que ele tinha que fazer. Se você ler esse texto, você vai ver que Jesus estava fazendo tudo isso sozinho.
Agenda comprometida. E aí, dentro dessa trama, dessa narrativa, desse acontecimento, Jesus nos apresenta algumas possibilidades de gerirmos a nossa vida com assertividade, que Ele fez de forma excelente. E uma primeira forma de nós gerirmos a vida com assertividade é encarando que a assertividade requer desaceleração. Desaceleração. Em outras palavras, assertividade requer ter tempo que é sozinho, sem correria. Como você ouve isso? Pensando no seu amanhã, na sua segunda-feira. Se você olhar para a sua agenda, talvez ela esteja extremamente corrida, extremamente tomada. Mas olha só, depois de Jesus ter esse dia de agenda tomada, olha só o que esse versículo traz para nós. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, da casa onde estava, e foi para um lugar deserto. Eu sei que isso é difícil para os nossos dias hoje. É difícil para os nossos dias. É difícil a gente conseguir ter momentos sozinho. Eu não estou dizendo apenas fisicamente. Mas eu não sei se você liga uma coisa com a outra. Mas quando o nosso Wi-Fi está ligado, ou o nosso 3G está ligado, nós não estamos sozinhos. Entra no seu WhatsApp e vê se você está sozinho. A quantidade de gente que está falando com você. Entra no seu e-mail e vê se você está sozinho. A quantidade de e-mail que você recebeu nos últimos 30 minutos. É difícil para nós termos momentos sozinhos. De tranquilidade. De tranquilidade. Olha só. Essa mesma matéria que eu citei na introdução, se vocês quiserem, me enviem um WhatsApp que eu envio ela para o e-mail para vocês. Essa matéria na íntegra eu tenho ela escaneada. Muito interessante. Mas essa mesma matéria, ela entrevista alguns empresários, algumas pessoas bem-sucedidas. E num determinado momento, durante algumas perguntas a um empresário bem-sucedido, o escritor faz a seguinte pergunta para ele: quando você é mais produtivo? Quando você é mais produtivo? E aí, a resposta dele foi: quando eu desligo o Wi-Fi. Quando eu desligo o Wi-Fi. Que é o momento em que eu consigo, então, ficar sozinho pensando, desenvolvendo ideias. Gente querida, a assertividade de Jesus passava por momentos em que ele precisava ficar sozinho. Passava. Se nós lermos a vida de Jesus nos evangelhos, nós vamos encontrar alguns momentos em que ele se retirava, ficava sozinho, em que ele saía do meio da correria, saía do tumulto, e ele nos convida a imitá-lo. O doutor Dallas Willard, certa vez, mostrou a importância de nós termos tempo de solitude, tempo de desaceleração. E olha só que interessante a fala dele. Quando desaceleramos, aprendemos que temos uma alma, aprendemos que Deus está aqui, e que este mundo é casa de meu Pai, citando uma fala de Jesus. Esse conhecimento de Deus substitui progressivamente a hiperatividade e a autoimportância que conduzem a maioria dos seres humanos, incluindo os religiosos. Quando nós desligamos um pouquinho, ficamos sozinhos, quietos, sem ruído, com o Wi-Fi desligado, ou o celular desligado totalmente, por o mínimo de tempo que seja, a gente vai conseguir enxergar isso aqui. A gente vai conseguir enxergar que, peraí, eu não sou uma máquina. Eu não sou uma máquina. Certa vez um pernilongo desse tamanho me mordeu e eu fiquei quase 10 dias de cama. Existe uma alma.
existe vida. A gente percebe que existe um Deus. E a gente percebe que toda essa correria que a gente vive, um mundo desse tamanho, é casa do nosso Pai. Ele gera. A gerência é dele. Então, uma primeira lição que Jesus nos deixa para que nós sejamos mais assertivos é que nós precisamos desacelerar em alguns momentos. Ficar sozinho, solitude, dar uma distanciada da correria. Precisamos fazer isso. Mas não basta desacelerar, ficar sozinho, sentado, né? Colocar uma música relaxante e está tudo certo. Olha só, uma segunda lição que Jesus nos deixa nessa manhã: a assertividade requer, além de tempo sozinho, desacelerado, requer também tempo de oração. O mesmo texto que diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto. O texto nos diz que ele ficou orando. Ele ficou orando. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês: como que você ouve Jesus? Como você ouve isso, que Jesus orou? Às vezes a gente passa por algumas coisas na Bíblia assim, de forma rápida, e a gente acha tudo muito normal. Jesus era Deus. E ele orou. Aí eu quero perguntar para nós nessa manhã aqui: que dirá nós? Precisamos orar. Como que nós queremos ser pessoas assertivas na gerência da nossa vida se nós não oramos? Se nós não temos tempo sozinhos com o Pai em oração, se não investimos tempo de meditação e oração, de ficar junto com o Pai, distante da correria, nós corremos um sério risco, e vamos continuar correndo, de sermos pouco assertivos, de, na maioria das vezes, não conseguimos tomar decisões, ou quando nós tomamos de forma, tomados de insegurança, de dúvidas, pouca convicção, que é o que pessoas não ligadas ao cristianismo apontam que a nossa sociedade vive hoje. Gestores, líderes, empresários vivem a dificuldade de serem assertivos. Nós estamos diante de uma situação em que Jesus, para ser assertivo, a gente precisa ouvir isso dessa forma. Ele tirou um tempo da sua agenda corrida para ficar orando. Para ficar orando. A oração, ela tem um poderoso antídoto contra algo que afeta a nossa sociedade e que atrapalha a nossa assertividade, que é a ansiedade. Certa vez Paulo envia uma carta aos Filipenses, alertando-os ou desafiando-os a lidar com a ansiedade deles. E olha só como eles deveriam lidar com a ansiedade deles. Olha só o que Paulo escreve. Primeiro, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aí então Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Como que a gente não vai andar ansioso, Paulo? Olha a nossa geração. Aí ele diz assim para a turma lá: em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E aí olha, esse é um dos versículos assim que queimam o meu coração e trazem esperança para a minha vida em dias corridos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Não tem dias em que o que a gente mais precisa é ter paz? Olha, vai para um canto e ora. É um poderoso antídoto contra a ansiedade. Eu não sei quem de vocês aqui, se alguém conhece a Adélia Prado, mas certa vez ela escreveu um poema, eu tirei parte dele, que eu acho
que tem uma ligação direta com a oração, com o poder da oração. Ela diz assim: de vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. De vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Eu faço uma ligação disso direta com o resultado da oração. Sabe por quê? Qualquer coisa sem oração é igual a indiferença. Um encontro que seja, uma conversa, uma informação, somado à ausência de oração, é igual a indiferença. Olho pedra e vejo pedra. Agora, quando um encontro, uma conversa, uma informação, somado à oração, o resultado é outro. O resultado é percepção. O resultado é sensibilidade, visão, assertividade. Olhamos pedra e enxergamos uma poesia. Transformamos coisas ordinárias em coisas extraordinárias. Quando nós estamos sensíveis, através da nossa vida de oração, ao que Deus coloca na nossa trajetória durante os nossos dias. E aí, a consequência disso é que nos tornamos pessoas mais assertivas na gestão da nossa vida. E aí talvez você olhe para isso e você continue a insistir, como muitas vezes eu faço, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo, não tenho tempo para isso. Quando eu ouço isso, quando eu falo isso, eu me lembro de uma frase de Martim Lutero, que certa vez ele disse assim: eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer hoje, que eu vou precisar passar metade do dia orando. Certa vez Lutero disse isso: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu vou precisar passar metade do dia orando. Gente, não tem como. Não tem como, a gente precisa ser prático com esse negócio. A nossa vida é diferente, e isso é um privilégio, mas a gente precisa usufruir desse privilégio. Nós precisamos pegar os nossos dias tomados, corridos, independente de resultado, de e-mails ruins, de notícias ruins. No meio disso tudo, nós precisamos ter tempo de oração. Todos nós aqui, independentes da idade, ou do cargo, ou da profissão, amanhã teremos que tomar decisões. Isso é algo intrínseco na humanidade, na nossa vida. Vamos ter que tomar alguma decisão. E eu quero tomar decisões de forma assertiva. Mas como nós vimos aqui no início, a gente faz parte de uma geração detectada como não assertiva. E a gente está diante de uma possibilidade nova. Mas a gente precisa colocar isso aqui em prática. Experimente orar mais. Eu queria perguntar a você a pergunta que eu faço a mim: qual foi a última vez que nós ficamos sozinhos, desconectados e orando? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que nós iniciamos a nossa semana em oração? O Ricardo fez um desafio na semana passada: colocar o relógio para despertar 15 minutinhos antes e orar. Orar pelo meu dia, pelos e-mails que eu vou enviar, pelos encontros que eu terei. Olha só, quando Deus tira a poesia, olhamos pedra e vemos pedra mesmo. Às vezes, uma conversa, um encontro, uma informação extremamente importante, que faria toda uma diferença na gestão da nossa vida, passou. Vimos só pedra. Mas a partir de uma vida de oração, nós podemos transformar esses encontros, conversas, informações ordinárias em algo extraordinário. Assertividade. Mas Jesus,
nos dá uma terceira lição para as nossas vidas, para a gestão da nossa vida se tornar algo mais assertivo. A assertividade requer coragem para dizer não. Voltando a Jesus, ele teve um dia tomado de atividades importantíssimas, curando pessoas, libertando pessoas, ensinando, ao ponto no meio da sua agenda, o tempo que ele teve para ficar sozinho orando foi de madrugada. Colocou o relógio para despertar mais cedo e foi orar. Ficou sozinho com o Pai. E aí, os discípulos que estavam com ele, eu fico imaginando isso, acordaram, né? Olharam lá para a cama de Jesus e Jesus não estava. Olharam da janela, tinha filas e mais filas de gente esperando Jesus. Eu acredito que foi assim. Porque o texto diz que os discípulos foram atrás de Jesus. Encontraram Jesus. Jesus estava orando. Então, vamos imaginar que Jesus estivesse lá ajoelhado, orando. E os discípulos vendo aquilo. Pedro, que era o cara impulsivo, foi o que abordou Jesus. E aí, o texto diz que Pedro e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: Jesus, o que o senhor está fazendo aí orando? Tem filas e mais filas de gente esperando lá. Gente que ficou para trás. Tem um monte de gente. Ficaram sabendo que o senhor estava na cidade. Veio gente da redondeza toda para ser curado, liberto, para ser ensinado. O texto diz: todos estão te procurando. Todos estão te procurando. E aí, olha só a resposta de Jesus: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que lá também eu pregue. Em outras palavras, Jesus disse não. Jesus se negou a voltar. Mais uma vez, fazendo referência à matéria da revista SA, em determinado momento o escritor lá diz que ter coragem e convicção para dizer não está entre os 5 princípios mais importantes da produtividade. Ter coragem e convicção de dizer não está entre os 5 princípios mais importantes da produtividade. Gente querida, infelizmente, nós vivemos dias em que o tempo todo nós achamos que para sermos boas pessoas, amigas, cristãs, o tempo todo a gente tem que falar sim. O tempo todo a gente tem que atender ao pedido das pessoas. O tempo todo surge alguma coisa e eu tenho que dizer sim. Mas olha, Jesus disse não. Jesus disse não. Charles Spurgeon tem uma frase interessante a respeito do dizer não. Ele diz: aprenda a dizer não. Vai ser mais útil a você do que ser capaz de ler latim. Eu quero aprender a ler latim. Não, esquece de ler latim. Vai aprender a dizer não. Vai ser mais útil. E é verdade. Nós precisamos aprender que em alguns momentos da nossa vida o dizer não é o importante a ser feito. Dizer não vai fazer diferença no resultado. Dizer não vai fazer de nós pessoas assertivas. Dizer não. Jesus disse não. E uma última lição para nós nessa manhã aqui, eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior nela, é que a assertividade requer discernimento entre o que é urgente e o que é importante. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Jesus estava diante dessa situação aí. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, todos estão te procurando, urgente. Jesus responde: eu não vou, não foi para isso que eu vim, eu tenho algo a realizar, porque foi para isso que eu vim, importante. Nós temos
uma enorme dificuldade de lidar com esse negócio. De tomar as nossas decisões baseadas no que é importante ou no que é urgente. E aí, por conta disso, a gestão da nossa vida tem esbarrado na assertividade. Nós não temos convicção, nós não temos certeza, nós temos dificuldade em lidar com esse negócio. Justamente por causa do perfil da nossa sociedade, da correria, das informações constantes, aceleradas, nós então temos dificuldade em discernir isso. O que é importante para eu fazer hoje? O que é urgente para eu fazer hoje? Jesus estava diante dessa situação. Era urgente para Jesus voltar e atender pessoas que precisavam da sua intervenção. É ou não é? Era urgente, tinha gente precisando. Mas ele tinha convicção de que não era o importante a ser feito naquele momento. E aí ele precisou tomar uma decisão. Jesus não se curvou, presta atenção, Jesus não se curvou diante da agenda de Pedro. Foi Pedro que abordou Jesus. Jesus não se curvou diante da agenda de Pedro. Por quê? Porque ele tinha consciência do que era importante e de quais eram as suas prioridades. Jesus tinha consciência disso. Se Jesus não tivesse convicção do que era de fato importante, ele seria engolido pelas urgências. Pelas urgências. E é isso que acontece conosco. É exatamente isso. Exatamente isso. Por nós não termos convicção das nossas prioridades, das nossas importâncias, coisas importantes a serem realizadas, sempre haverá alguém que trará urgências a serem resolvidas por nós. Sempre. Sempre, todo dia. Lembra? E não caia na besteira de achar que você é capaz de realizar um monte de tarefas ao mesmo tempo. Lembra? Apenas 2,5% da população mundial é capaz de realizar isso. Eu não sou. Eu não faço parte desse grupo. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar. O que você começou a fazer e terminou de forma excelente na última semana? O que você começou a fazer e terminou de forma excelente? Você consegue pensar em uma coisa? Uma coisa só. Existe uma poesia em Eclesiastes capítulo 3, belíssima, extremamente desafiadora, e ela inicia da seguinte forma. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí depois a poesia vai se desenrolando. É tempo de você abraçar, é tempo de você dar um tempo, é tempo de você plantar, é tempo de você colher. E ela vai se desenrolando assim. E aí eu queria fazer mais uma vez referência ao Daniel Goleman, que diz, que aponta para essa problemática de nós vivemos uma geração extremamente dispersa. E por essa dispersão toda, nós temos extrema dificuldade em conseguir encontrar o tempo certo para cada coisa. O que é que eu tenho que realizar hoje? O que é que Deus está fazendo na minha história hoje? Para eu fazer, para eu realizar. O que é o importante? Qual é a prioridade da minha vida hoje? Nós vivemos dificuldade com isso. Certa vez eu ouvi uma história a respeito das árvores que seguem um caminho na subida do Vale Nevado no Chile, em Santiago, Vale Nevado. E aí eu tive a oportunidade de visitar o Chile há algum tempo atrás com a Marina, e eu pude comprovar isso. Não sei se os irmãos aqui já teve a oportunidade de ir, mas se você for na época de alta estação, você vai ver que as árvores ao longo do caminho estão assim, secas, sem vida, ou pelo menos parece que estão sem vida. Essas árvores têm algo a nos ensinar a respeito de nós definirmos as nossas prioridades, sermos assertivos.
Sabe por que elas ficam secas? Parecem sem vida na época do inverno? Porque elas fazem opções. Elas fazem opções. E olha só as opções que elas fazem. Elas abrem mão dos seus frutos, das suas flores e folhas, para reter toda a energia no caule. Em outras palavras, elas reorganizaram as suas prioridades. O ano está difícil. O ano aponta para vacas magras. Nós estamos no inverno. É hora de reorganizar nossas prioridades. Com assertividade. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo para cada propósito à luz de Deus. A grande questão é nós termos a sensibilidade, a percepção para entender qual é o tempo de Deus na nossa vida, para essa semana. Qual é a agenda de Deus na nossa vida? O que Deus está colocando como importante para a gente realizar? Deus nos convida, nesse momento da nossa história, no momento da sua história, da sua vida, a realizar o quê? A fazer o quê? A se envolver com o quê? É o que Deus está agendando para você? Quanto mais sensível a voz dele, através de um tempo com ele, de oração, mas nós perceberemos quais são as importâncias dele para a nossa vida hoje. E a gente precisa aprender a discernir isso. Essa coisa de importante e urgente me fez lembrar algo que certa vez eu li a respeito da matriz da boa gestão do tempo e esforço. Stephen Covey, que escreveu um livro chamado Os 10 Hábitos de Pessoas Altamente Eficientes, ele cita no seu livro uma matriz desenvolvida por Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos. E na sua matriz, ele iniciava as suas tomadas de decisões, né? Então ali, diante das responsabilidades, tarefas, demandas, ele dizia que precisava parar e questionar duas coisas. Primeiro, quão importante é isso? E segundo, quão urgente é isso? O problema é que a nossa matriz, a matriz da nossa vida, de como nós utilizamos o nosso tempo, o nosso esforço, ele é grandemente condicionado, ou ela, a nossa matriz, é grandemente condicionada à segunda pergunta. Quão urgente é isso? Grandemente condicionado. E aí, nós precisamos parar e pensar um pouquinho, dedicar um pouquinho o nosso esforço ao que é de fato essencial. E Eisenhower, ele organizava a sua vida, os WhatsApps, alguém que liga. E aí agora, para pensar um pouquinho. Essas coisas, na maioria das vezes, são coisas que alguém nos traz de importantes para ele. Para pensar se não é assim. E aí, quando nós não temos consciência da nossa prioridade, da nossa importância, via de regra, nós somos consumidos por aqueles que estão à nossa volta. É um chefe de alguma equipe que não tem consciência das suas prioridades, e aí cada dia algum funcionário chega com alguma coisa. E aí começa a resolver um monte de coisa de todo mundo. Aí quando olha lá no seu checklist, meu Deus, não resolvi nada que eu precisava resolver. Coisas desse tipo. Muito urgentes e pouco importantes. E aí, por conta disso aqui, a gente acha que a gente pode cair nesse terceiro quadrante. Pouco importante, pouco urgente, são as distrações. Porque a gente fica resolvendo o tempo todo urgência, a gente então se abre ao luxo de, agora eu vou dar uma olhadinha na cotação do dólar.
Aí vai lá. E aí quando abre, aí vem uma janelinha. Vou dar uma olhada nisso aqui. Aí disso, eu vou dar uma olhada naquela foto que eu postei para ver quantas pessoas curtiram. Aí entra no Facebook. Aí vai lá e vê. Aí começa, nossa, mas fulano está viajando. Fulano casou de novo. Como é que pode isso? Aí, quando vai ver, passaram 2 horas de envolvimento com a vida dos outros. Distração. Coisas que não são importantes, que não são urgentes, mas que a gente se envolve, perde tempo e tira de nós a possibilidade de sermos assertivos. Eisenhower, ele então desenhava dentro desse quadrante aí um triângulo, no qual ele chamava de triângulo do caos, que é quando nós vivemos aqui, o tempo todo aqui. E aí a nossa vida se torna caótica. O tempo todo nós estamos envolvidos com um monte de coisa, e quando a gente para pensar em coisas que nós de fato precisaríamos ter feito, a gente percebe, não fiz. A semana passou, o ano já está na metade, eu ainda não fiz. E eu ainda não fiz. Nós precisamos aprender a trabalhar nesse quadrante. Coisas que são muito importantes. O máximo que a gente puder lidar com coisas que são menos urgentes possíveis. E quando nós trabalhamos com planos, estratégias, listando o que é fundamental, o que é importante, consequentemente, naturalmente, a nossa vida vai parar de girar em torno de urgências. Naturalmente. Quando nós organizarmos a nossa vida através de um tempo com Deus, de tempo de oração, a gente vai aprender a ter convicção de que agora eu preciso dizer não, porque eu tenho certeza dos meus planos. Jesus disse não, porque ele tinha certeza do que era importante para ele fazer. Ele tinha certeza, convicção, de que ele não precisava se curvar diante da urgência dos outros, da agenda dos outros. Nós precisamos aprender a viver assim. Nós precisamos aprender a viver dessa forma. E aí, eu queria terminar essa manhã conversando um pouquinho a respeito do porquê que Jesus precisava ser assertivo naquele momento. Jesus não podia se dobrar diante da urgência. Jesus precisava ser assertivo porque ele tinha consciência da sua missão. Ele tinha consciência de que o caminho dele era o caminho da cruz. E a melhor notícia que nós podemos ter nessa manhã é, por causa da assertividade de Jesus, nós podemos gerir a nossa vida com assertividade. Jesus, quando cumpre a sua agenda de ir para a cruz, morrer no nosso lugar e ressuscitar ao terceiro dia, ele possibilita que então eu e você, de forma muito prática, vivenciemos a vida dele em nós. E com a vida de Jesus em nós, nós podemos ter a assertividade de Jesus. O que falta para nós? Tornar isso prático. O que falta para nós? Queridos, falta para nós, independente da nossa agenda, priorizarmos, entendermos que é importante, prioridade, não é urgente, é importante fazer parte da nossa agenda um tempo com Deus, um tempo de oração. É importante, porque vai ser a partir desse tempo, dos 2 primeiros pontos que nós apresentamos, vai ser a partir desse tempo com Deus, sozinho, desligado, em oração, que então nós teremos convicção do momento certo de dizer não, do momento certo de dizer sim. Convicção de que a nossa vida deve girar em torno das coisas que são importantes, das prioridades, não das urgências. E a consequência disso é que nós, numa geração apontada como nunca antes foi tão
difícil, raro se encontrar assertividade, nós seremos pessoas que vão gerir a nossa vida com mais assertividade. Eu queria concluir aplicando algumas questões, ou na verdade desafiando o nosso coração nessa manhã, a tomarmos algumas decisões ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, da metade desse ano desenhado como tão difícil. Eu queria desafiar o nosso coração a, durante essa semana, definir um momento para desligar o celular e ficar sozinho com Deus, pensando em sua agenda e orando. Quero dizer para os irmãos que isso aqui é extremamente difícil para mim. Extremamente difícil. Mas urgentemente eu preciso ser assertivo nessa área. E a partir desse tempo, a sós com Deus, faça uma lista de prioridades para o restante do tão temido 2015. Depois que você tiver um tempo com Deus, esse tempo talvez não seja um dia, ok? Talvez seja a sua semana toda. Talvez você não tenha condição de parar um dia e aí já listar isso tudo. Mas talvez você sinta que tem que fazer isso durante essa semana. Separar um momento da sua semana, todo dia, para ficar sozinho com Deus, em oração. E aí, ao final da semana, faça uma lista de prioridades para o restante do seu ano. Eu queria te desafiar a incluir nessa lista não apenas trabalho, ok? Inclua nessa lista. Perceba, se Deus apontar isso para você como sendo algo prioritário, não tenha medo de colocar que a sua família é a sua prioridade. De ter tempo com seus filhos, tempo com sua esposa, sair para ir no cinema com seu marido, sair para jantar. Isso não faz parte do terceiro quadrante rosa de distrações. Viu lá? Distração é diferente de tempo de lazer. Quando nós organizamos a nossa vida com assertividade, nós colocamos na nossa agenda o nosso tempo de lazer. E às vezes Deus vai dizer para você assim: você precisa ter mais tempo de lazer com a sua família. Então faça isso. Reflita sobre a quantidade de sim que você tem falado e faça uma análise buscando perceber se tem havido ou não desequilíbrio nisso. De repente fala um sim para todo mundo. Todo mundo que chega, te apresenta alguma coisa, pede para você fazer alguma coisa e sim, sim, o tempo todo. Tenha um tempo com Deus, perceba se, faça uma análise. Será que isso está de forma equilibrada? Lembre-se, Jesus nos chama a imitá-lo, e certa vez ele disse não, porque ele tinha consciência das suas prioridades. E por último, faça uma análise da gestão de sua vida a partir da matriz da boa gestão do tempo de esforço. Tente encontrar onde é que você está aqui. Como é que você tem gerido a sua vida aqui? O tempo todo incêndios, o tempo todo envolvido com urgências dos outros, que na verdade não são as coisas importantes, o tempo todo distraído, ou de fato você tem, com a graça de Deus, gerido a sua vida com assertividade, planejando, buscando as estratégias corretas para o seu restante do ano. Faça uma análise. E aí, eu não tenho dúvida de que ao final desse tempo, pela graça de Deus, nós teremos condições de, pelo menos, olharmos para a nossa agenda, para a gestão da nossa vida e concluirmos: eu sei onde eu preciso mudar. Esse é o primeiro ponto para a assertividade. Que Deus, com a graça dele, com o Espírito dele, com a vida de Jesus em nós, nos dê a possibilidade de termos um pouquinho da assertividade de Jesus, que não se curvou diante das urgências, mas que tinha consciência da importância, que viveu a vida dele de forma assertiva. Vamos orar? Eu queria depois convidar o grupo de louvor, e a gente vai terminar essa manhã cantando uma canção que é uma oração, onde nós
oramos pedindo para que Deus nos dê o coração de Jesus, um coração tomado de assertividade. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado porque nós podemos, em meio a uma perspectiva, em meio a um momento em que a história mundial e especificamente do nosso país aponta para um ano tão difícil, na verdade já estamos na metade dele, talvez, Deus, de fato isso seja real, tenha sido real, esteja sendo real na vida de irmãos aqui, empresários, trabalhadores autônomos, enfim, talvez de fato o ano vem sendo difícil. Mas muito das dificuldades que nós passamos, na verdade, Senhor, é por culpa nossa, Deus. E aí, como vimos na semana passada, a nossa vida tem sido gerida de forma ansiosa, sem tranquilidade. Mas obrigado porque isso pode ser diferente. E da mesma forma, Pai, às vezes nós, tomados por ansiedade, medo, com características da nossa geração, infelizmente também nós somos pouco assertivos, Pai, na gestão da nossa vida, não apenas dos negócios, mas da nossa vida como um todo. E muito obrigado porque mais uma vez nós podemos olhar para a vida de Jesus e aprender com Jesus que é possível, independente da nossa agenda, vivermos de forma mais assertiva, Pai. A gente precisa da sua graça, Senhor. Nós precisamos do coração de Jesus em nós, Deus. Não dá para viver de forma diferente a essa. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, Deus. Que durante essa semana a gente consiga imitar Jesus. Que durante essa semana nós priorizemos, Deus, um momento com o Senhor, Pai. Um momento com o Senhor. Quero te pedir, Deus, que o Senhor traga na nossa mente e coração nessa manhã a percepção de que isso é importantíssimo para a nossa vida. Que isso não pode ser uma rotina urgente. Nós não podemos, Deus, lidar com o nosso relacionamento com o Senhor apenas quando algo acontece, quando nós precisamos muito. Deus, nos dê consciência de que nós precisamos muito do Senhor o tempo todo. É importante para nós separarmos um tempo com o Senhor de oração. E através disso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos dê convicção, assertividade, quando é que nós precisamos dizer não. Nos ensine, Deus, a enquadrar a nossa vida dentro das coisas que são prioritárias, importantes. Em alguns momentos, sim, as urgências vão ser muito importantes e a gente vai ter que resolver. Mas não permita que a nossa vida gire em torno das urgências. A vida de Jesus não girou em torno das urgências. Que a nossa comunidade seja uma comunidade ciente das prioridades que cada um de nós temos, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor.